tem asma ou tem um filho que tem asma? A doença está controlada? Você segue rigorosamente esse tratamento? Tem um plano de ação para esse tratamento da asma? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Todo paciente com asma deve ter um plano de ação, mas infelizmente nem todo mundo sabe o que é esse plano de ação, sabe como elaborar esse plano de ação, quem vai fazer esse plano de ação com você e outras informações importantes aí para esse controle da asma que é tão importante. A gente vai conversar hoje com a fisioterapeuta, a doutora Carla Morgana, que é do Laboratório de Fisioterapia da UFRN, atua no LAIRE, nessa área de fisioterapia respiratória, e eles estão organizando um evento, primeiro convivendo com a asma, para trazer todas as informações para esse paciente que tem asma. Então, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso, sobre plano de ação, sobre a importância do controle da asma, sobre os desafios que esses pacientes enfrentam hoje. Mas antes eu queria só pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem. Se você conhece alguém que tem asma, já compartilhe esse vídeo, porque esse evento vai ser muito importante para todos os pacientes que têm asma. E também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal do Viver Bem e você fica sabendo em primeira mão. E agora sim, vamos conversar com a doutora Carla Morgana para falar sobre asma. Tudo bom, doutora Carla? Primeiro, muito obrigada por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente conversando sobre esse tema que é tão importante, né? As pessoas muitas vezes negligenciam a asma e isso não pode ser muito bom para a saúde. Ah, verdade. Eu que agradeço, né? Imagina, né, ter uma oportunidade como essa de estar falando sobre um tema tão importante num canal, né, que leva tanta informação importante, né, de como a gente literalmente viver bem, né? E quando a gente pensou nesse evento, a gente pensou exatamente em como conviver bem com a asma, né? Então eu acho que a gente pode iniciar uma conversa, né, que a gente possa de alguma forma chegar na comunidade, na população de uma forma geral, para que a gente consiga de alguma forma auxiliar no automanejo, né, no controle dos sintomas da asma, de evitar riscos futuros, né, que é esse o principal objetivo do tratamento da asma, né, controlar os seus sintomas e evitar riscos futuros. Você falou assim, o principal objetivo do tratamento. As pessoas que têm asma, elas seguem rigorosamente esse tratamento? O que é que vocês percebem, né, na rotina? Ou terminam assim, só no momento de crise é que você procura aquela medicação, que você procura o tratamento ideal e depois deixa para lá? Na verdade, isso é uma preocupação muito grande. Apesar da asma ela ser uma doença muito prevalente, né, no mundo, muitas pessoas têm asma, né? Então, pra você ter uma ideia, mais de 300 milhões de pessoas têm asma. Aqui no Brasil, né, esse número também é bem elevado. Então, 20 a 23%, né, dos adolescentes e de adultos jovens têm algum sintoma de asma. Mas o que acontece muito é que existe algo que tem uma influência muito grande no controle dos seus sintomas, que é a baixa adesão. Então, a adesão ela é baixíssima. Para você ter uma ideia, aproximadamente 1/3 das pessoas aderem ao tratamento, né? E somente aproximadamente 12% alcançam o controle dos sintomas de forma adequada, né? E essa baixa adesão, ela acontece por diversos fatores, né? Quer sejam intrínsecos ou extrínsecos, né? Então, para você ter uma ideia, o que parece assim que nem existe mais, para muitas pessoas, existem muito ainda as questões dos mitos, né? E as crenças sobre a asma, que o tratamento, que a bombinha vicia, ou né, que determinados fatores que são irreais e que se divulga muito, né, através de fake news, e isso interfere muito, né? Muitas vezes a pessoa ela não tem acesso, né, ao especialista, acesso a um diagnóstico apropriado. Às vezes é necessário ter um diagnóstico diferencial, né? Então, nem sempre a pessoa tem asma, às vezes tem o diagnóstico de asma e vice-versa, né? Às vezes você precisa descartar outros diagnósticos diferenciais para que você possa realmente saber que aquela pessoa
tem de fato uma asma, precisa fazer uma espirometria, uma prova de função pulmonar, né, para poder identificar se realmente tem uma limitação ao fluxo aéreo que justifique realmente um diagnóstico de asma, mas poucas são as pessoas que conseguem chegar a ter acesso a esse diagnóstico. Então, ela ainda é muito subnotificada, muito subdiagnosticada, né? Por isso que os estudos eles apontam muito a questão do percentual de pessoas que têm sintomas, né? Muitas vezes você não tem o diagnóstico em si, né? E a adesão, ela é essencial. Com relação, para quem não sabe identificar, às vezes até tem asma, mas não teve esse diagnóstico. Vamos explicar o que é a asma e quais são esses principais sintomas, né, que apontam aí para uma possibilidade da doença. Sim, a asma, ela é uma doença crônica, né, em que geralmente ela ocorre inflamação crônica nas vias respiratórias, tá? E ela se define em sintomas como falta de ar, tosse, chiado no peito, aperto, sensação de constricção, de aperto no peito. E muitas vezes são esses os principais, né, sintomas relatados. E normalmente eles são desencadeados por alguns gatilhos, né, que pode ser temperatura, pode ser o estresse, pode ser pelos de animais, pólen, poeira, até uma gargalhada. Né? Então, assim, parece até... Então, uma pessoa que ela tem uma hiperresponsividade, ou seja, que tem um brônquio que está inflamado, que é hiperresponsivo a determinados estímulos, muitas vezes ela não pode nem rir. Né? Ela está ali numa roda de amigos, se ela der uma gargalhada, ela pode ter né, sintomas de asma. Então, é importante buscar um diagnóstico, um especialista, uma avaliação, para que seja corretamente tratado. E nesse tempo de pandemia, esse controle, ele é ainda mais importante. Os pacientes com asma, como é que eles estão lidando com a Covid-19? Eles têm mais riscos de agravar? Sim, esse é um ponto bem interessante que você colocou. Na verdade, assim, quando a pandemia começou, né, então existiu um alarme muito grande, de uma forma geral, para todas as doenças respiratórias crônicas. Né, e a asma é uma doença respiratória crônica. No entanto, com o passar do tempo, né, a gente tem visto, né, e a gente está sempre procurando ler, e a gente tem visto que estudos, principalmente estudos de revisões sistemáticas, que são estudos que pegam e sumarizam num único estudo diversos outros estudos, né, que conseguem juntar milhares de pacientes e consegue para poder identificar e avaliar se realmente o paciente que tem asma, se ele tem um risco maior até de pegar a Covid, até isso, né, foi levantado esse questionamento, um risco maior de agravar, de internar, de morrer, né? E o que tem se visto é que até o momento não tem tido uma relação direta em que se possa afirmar, através dos estudos que têm sido conduzidos, que a pessoa que tem asma, pelo menos a asma leve a moderada, que são a maioria dos participantes que participaram desses estudos, né, que foram incluídos nesses estudos, eles não têm tido diferença, que a gente pode chamar de significativa, entre ter uma maior incidência de morte ou maior incidência de agravamento. Mas tem sido muito chamada a atenção para o fato de que é importante que essa asma ela esteja sob controle. Né? Então é importante que os pacientes eles não interrompam o tratamento, porque muitas vezes o que acontece é a pessoa tem uma crise, procura uma emergência, inicia o tratamento, quando se sente bem, já acha que não precisa. Quando na verdade a asma ela requer um tratamento de controle e um tratamento de resgate. Né? Então você precisa manter o controle para poder manter a via aérea na melhor condição possível, porque ela é uma inflamação. Né? Então você tem que manter o uso dos medicamentos para que mantenha essa via aérea menos inflamada ou desinflamada, né? E se tiver sintomas, você usa o medicamento que é para resgatar, aliviar esses sintomas, né? Então tem muita gente que faz uso errado, usa só, por exemplo, o tratamento que é para sintomas e não está tratando a causa, né, de base. Então, muitas vezes você vai numa emergência e usa um medicamento para aliviar o sintoma e continua usando o medicamento para aliviar o sintoma, porque não teve a oportunidade de ter uma avaliação
né, mais rigorosa para saber até que ponto o controle é essencial e está sendo, né, bem conduzido ou não. É aí que entra o plano de ação, que você estava me explicando, o plano de ação. Explica para quem está assistindo o que é o plano de ação para o paciente que tem asma e a sua importância. Sim, na verdade, todas as pessoas que têm asma, elas deveriam ter um plano de ação. Tá? O que é um plano de ação? É um plano por escrito, né? Literalmente, você vai ter e você vai construir aquilo dali juntamente com o profissional que lhe assiste, com o seu médico. Então, o médico senta com o paciente e traça um plano de ação. Que existem vários formatos de plano de ação, né? Então, ele vai desde a orientação ao paciente ou familiar do paciente, alguém que cuida de alguém que tem asma, de como perceber que algo está mudando, né? Então, como perceber aos sinais mais sutis, por exemplo, de que a asma ela pode não estar no seu melhor controle, ou esse controle ele pode estar, né, sendo de alguma forma prejudicado, ou pelo mau uso dos medicamentos, né, ou por um gatilho, ou por algum fator externo que pode estar desencadeando, né, esses sintomas. Então, nesse plano de ação, o que ocorre é que a pessoa ela é capaz de ter ali uma orientação para que ela perceba o que pode chamar a atenção e ali já vai ter uma orientação. Então, se você perceber isso, esse sintoma noturno, perceber que você está sentindo, voltou a sentir acordar de madrugada ou acordar com cansaço, então a sua medicação ela precisa ser ajustada dessa forma, assim. Então a pessoa ela consegue ter um automanejo, porque como a asma ela é uma doença crônica, tá? Então ela não tem cura, mas ela tem controle, né? Então se ela tem um bom controle, uma das pessoas mais responsáveis por esse controle é o próprio paciente. Então ele tem que estar preparado, orientado, né, para que ele seja capaz de identificar os mínimos sinais para que ele consiga ter um bom manejo da doença. E dessa forma ele ter uma qualidade de vida. Então o plano de ação, ele vai ajudar nesse sentido até o ponto extremo. Então, se você precisar ir para uma emergência, precisar de um atendimento, né, que a sua vida esteja sendo posta em risco por uma exacerbação da asma, você precisa identificar isso, né, e saber o momento de procurar emergência. E não só isso, né? Então, quem está do lado? Então, a pessoa, qual é a recomendação? Você tem um plano de ação? Ande com ele. Se você sabe que você tem crises de asma, coloque, leve para o trabalho, tenha na sua gaveta, tenha na sua bolsa, pregue na geladeira, no celular, fotografe, né? Porque nem sempre as pessoas que estão próximas a você, no momento de uma emergência, elas estão preparadas para lhe ajudar. Então, se você tem algo que você possa levar essa informação, quem vai estar do lado vai manter a calma, vai conseguir lhe auxiliar da melhor forma possível para que você tenha um pronto atendimento da forma mais adequada e que não corra o risco até de um óbito, né, por asma, porque isso acontece muito, a asma mata muito ainda, né, diariamente. E uma das coisas que, como você falou, né, da questão do controle, uma das coisas que eu quero chamar a atenção também é que a questão do mau uso dos medicamentos, né? No mau uso, em que sentido? Muitas pessoas, elas usam o medicamento de forma errada. Então, elas não sabem usar os dispositivos, elas não sabem diferenciar um medicamento do outro, o que é medicamento de controle, qual o papel do medicamento de controle, como ele deve ser utilizado, o medicamento de resgate de sintomas, né? Quando é que ele deve ser utilizado, quando é que eles devem ser utilizados de forma concomitante, quando apenas um é necessário, como utilizar a bombinha. Muita gente utiliza a bombinha errada, porque ela vai para uma emergência, ela sai com a prescrição, ela vai para a farmácia, quando ela abre, ela se depara com algo que ela nunca viu e ela não sabe nem por onde começar, porque não tem um manual, né? Então, é preciso levar a educação. Todos esses temas estarão dentro do primeiro Convivendo com Asma. Fala um pouquinho desse evento, o que é que vocês prepararam, a programação e essa ideia, né? Que essa ideia é essencial, exatamente como você estava falando, que as pessoas precisam dessa informação.
Nesse caso, informação, eu sempre bato aqui na tecla sempre, que informação correta salva vidas, sim, e a gente precisa difundir essas informações. Quero até parabenizar, antes mesmo do evento acontecer, essa iniciativa, doutora Carla, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito os pacientes. Então, fala o que é que levou vocês a organizarem esse primeiro Convivendo com a Asma e a programação, o que é que vocês prepararam para esses 2 dias? Lembrando que é gratuito, né? Todo mundo pode participar. Sim, completamente gratuito. Na verdade, assim, a gente sempre teve uma responsabilidade muito grande com esse público, né? Eu ensino no departamento de fisioterapia e sou professora e orientadora no programa de pós-graduação em fisioterapia. E até então, acho que a grande maioria das teses, das dissertações que eu tenho orientado, envolvem adolescentes, crianças com asma, pessoas que têm asma, né? E a gente tem abordado muito a questão do controle da asma. E com a pandemia, né, o que aconteceu de uma hora para outra, a gente precisou fechar as atividades presenciais que a gente tinha, né, porque muitas das avaliações elas geram aerossol, então não são recomendados nesse momento você fazer, por exemplo, espirometria ou fazer algumas avaliações, a menos que sejam realmente, absolutamente indispensáveis pelo risco de contágio. E quando a gente se viu nessa situação, a gente pensou em como continuar em contato com esse público e como continuar o nosso trabalho de educação em asma. E a gente tinha projetos de extensão que a gente mantém já há algum tempo para avaliar e para orientar crianças, adolescentes e pais, e seus pais. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, nas redes sociais, criou a rede social do laboratório, e a gente se preocupou em levar conteúdos para que as pessoas consigam se identificar, né? Por exemplo, muita gente até hoje não sabe que tem acesso a medicamento gratuito na farmácia popular, para você ter uma ideia. Então, muita gente não faz o tratamento adequado porque não tem acesso. Então, a gente começou a levar informações das mais essenciais, desde fazer vídeos mostrando qual é a forma correta de usar a bombinha e levando esclarecimentos durante o momento da pandemia. E daí surgiu, né, a ideia de como a gente se aproximar ainda mais dessa população, porque o que está acontecendo, Juliana, é que as unidades básicas de saúde, né, os prontos atendimentos, eles têm estado super lotados, né, com a demanda da pandemia, da Covid, e as pessoas elas têm tido até medo e receio de procurar essas unidades com receio de ir se contaminar, né? Então isso a gente tem ouvido muito, esses relatos. E quando a gente planejou esse evento, a gente pensou realmente na comunidade, né? A melhor forma de se aproximar da comunidade, e essa estratégia, ela é buscar levar conteúdo numa linguagem, né, que qualquer pessoa que esteja ali assistindo consiga assimilar, independente do seu nível de instrução, usando uma plataforma que hoje em dia, né, principalmente com a pandemia, ela é extremamente acessível, então vai ser transmitido pelo YouTube, a pessoa vai poder entrar lá, colocar suas dúvidas entre o intervalo de uma palestra e outra. Esse conteúdo ele vai ficar gravado. A gente produziu materiais para poder disponibilizar para quem se inscrever, né? A gente produziu um guia, né, que é um livrozinho digital que as pessoas vão receber, que é mais ou menos uma síntese dos temas que estão sendo abordados no evento. A gente elaborou um plano de ação que todas essas pessoas vão ter acesso, então elas vão poder, na sua próxima consulta, imprimir o seu plano, levar para a sua consulta médica. A gente vai ter uma palestra, né, com uma pneumologista pediátrica que vai apresentar o plano de ação, explicar como é que ele deve ser usado, para que as pessoas que nunca tiveram contato com o plano de ação tenham. A gente produziu alguns vídeos para colocar nos intervalos, vídeos ensinando como usar o medicamento da forma correta, com informações importantes sobre gatilhos, com depoimentos, né, de pessoas que têm filhos que têm asma grave. Então, assim, é um evento que a gente está se dedicando de corpo e alma, né? Então, assim, a equipe do laboratório, então sou eu, meus alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, então a gente tem passado dia e noite, literalmente, envolvidos, tentando preparar a melhor proposta para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas e, de alguma forma,
trazer um pouco mais de qualidade de vida e um melhor reconhecimento de como lidar bem com a doença e conviver bem com a doença. Então, por isso o nome, Convivendo com a Asma. Quem quiser participar, onde faz a inscrição? Bom, a inscrição, ela está sendo feita de duas formas. Ela pode ser feita no SIGA, né, que é o sistema da universidade, tá? Então, no Instagram do nosso laboratório, que é o Laire_UFRN, lá tem o link para quem quiser fazer a inscrição pelo SIGA, tá? Porque algumas pessoas vão ter profissionais e estudantes que vão achar que é importante, por exemplo, ter um certificado de participação daquelas horas. Então, pode fazer através desse canal. Mas a gente também está disponibilizando um link de um formulário eletrônico bem simples para que qualquer pessoa, né, possa entrar lá, acessar, fazer a sua inscrição. A partir dessa inscrição, se a pessoa quiser, ela pode entrar também nos grupos que a gente criou, de Telegram e de WhatsApp, porque a gente vai estar sempre atualizando sobre informações, para que no dia a gente possa dar alguma orientação. Se porventura alguém tiver dificuldade de acessar a plataforma, alguma coisa nesse sentido, a gente se preocupou de arrumar canais para dar assistência, para que ninguém perca essa oportunidade. Coisa boa. Muito obrigada, doutora Carla. Sucesso. Conte sempre com a gente aqui do Viver Bem para divulgar essas ações, obrigada. porque é muito importante, né?